todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de que dá vida. Justificação que dá vida. Desculpa. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Convido o presbítero Paulino aqui à frente, na oração e adoração. Como é bom, Senhor, estar na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o teu nome santo, Senhor. Ó Deus, nesse instante, o teu povo se reúne, Senhor, nesse culto de louvor a ti, para te louvar e bendizer o teu nome santo. Porque só tu, Senhor, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Deus, o universo, Criador dos céus e da terra, Deus de amor, de misericórdia, de graça. Ó Deus, a ti somos gratos por tudo, Senhor. Sobretudo pela bênção da salvação em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, este culto, Senhor. Possamos sair daqui diferentes do que chegamos, ó Pai. Cheios do teu Santo Espírito, Senhor, orientado pela tua santa palavra. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Ainda no ato de adoração, entoaremos o hino de número 129, Vigilância e Oração.
No ato de contrição, meus amados irmãos, convido a igreja a fazermos uma oração em uníssono. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, todos juntos fazemos essa leitura do versículo 9 ao versículo 14. Eclesiastes, capítulo 12, do 9 ao versículo 14. Todos juntos, diz assim a palavra do nosso Deus. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando esquadrinhando como pôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um momento oportuno para que, com toda a humildade do nosso coração, mesmo com as nossas limitações, nós nos dirigimos a Deus em oração, pedindo perdão a Ele, pedindo que aquebrante o nosso coração traga verdade para nossas vidas, porque estamos nos dirigindo a um Deus que tudo pode, tudo ver, tudo está presente, em tudo está presente. Por isso, o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento. E nós, nesse momento eu quero convidar o presbítero Pedro, nos leva a Deus na oração, se possível, aqui na frente, presbítero. Faz uma oração de confissão. Senhor nosso Deus e Pai, santo, eterno e bendito. Mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos na Tua casa. E nosso propósito aqui nesta manhã é adorar o Teu santo nome. É bendizer, ó Deus, o Teu nome eterno e poderoso. E nesse momento nós queremos clamar ao Senhor pela Tua misericórdia e o Teu perdão. Pedindo, ó Deus, que o Senhor sonde o nosso coração. Que o Senhor veja, ó Deus, se há em nós algum caminho mau e nos conduz pelos Teus caminhos eternos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, Teu povo. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e nos conduz com Tua mão poderosa nas Tuas veredas eternas. No nome santo de Jesus, nosso Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. No ato de dedicação, nós vamos continuar louvando nosso Deus. Dessa feita com o nosso grupo de louvor, que entoará cânticos espirituais. Para matar a saudade, quero convidar o diácono José Carvalho, que após os cânticos nos levará a Deus numa oração de gratidão por provisão. Diácono José Carvalho, logo após. Graças, paz, amada igreja. É bom retornarmos à casa do nosso Deus, cantar louvores ao seu nome, porque Ele é altíssimo. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos? E vamos assim adorar o nome do Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos adoradores por excelência. Amém? E esse deve ser o nosso propósito, adorar ao Senhor por tudo de bom que Ele tem feito em nossas vidas, em nossas famílias, por
estar preservando a nossa saúde, por estarmos retornando à casa do nosso Deus. Então, nós temos muitos motivos para elevar as nossas vozes ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Amém, Jesus. Que esse realmente seja o desejo, irmãos, dos nossos corações. Não importa o que pensarem de nós, mas nós devemos ser adoradores por excelência, porque o Senhor fez muito por nós. E esse deve ser o nosso desejo mais profundo. Declarar ao mundo que o Senhor reina, que o Senhor é Deus, que Ele está sobre tudo e todos. E a sua voz é muito poderosa. É isso que nós estaremos declarando neste momento também. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Amém, Jesus.
Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque aqui estamos na tua casa. Te damos, ó Deus, por tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade e teu infinito cuidado, ó Deus, para conosco. Quão bom, ó Deus, e quão maravilhoso é estar na tua casa. Quão bom, ó Deus, e maravilhoso é estar junto, em união com os irmãos. E quão bom, ó Deus, é render louvores a ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, ó Deus, a nossa oração. Recebe também, ó Deus, a nossa gratidão pelas muitas bênçãos que tu tem derramado. Reconhecemos, ó Deus, que tu és o nosso Deus, nosso Pai, tu és providente. E por isso, ó Deus, nessa manhã nos reunimos. Por isso, ó Deus, nessa manhã levantamos a nossa voz para dizer: Deus, obrigado. Obrigado por tudo. Que a tua graça e a tua misericórdia, ó Deus, continue sendo dispensado sobre a vida do teu povo e sobre a vida da tua igreja em toda a face da terra, ó Deus. Que o sangue de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro, assim como foi passado nos umbrais, lá no Egito, ó Deus, nos umbrais das casas, esteja, ó Deus, o sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, sobre os umbrais das nossas vidas. Que a tua proteção, ó Deus, esteja sobre nós. Que tu continue, ó Deus, a nos guardar e a nos proteger de todo esse mal. E que nos lembremos, ó Deus, da tua providência. E estejamos sempre assim, ó Deus, com o coração grato, te rendendo louvor, porque só tu, ó Deus, é merecedor. Que a tua igreja, ó Deus, que nesse dia se reúne em toda a face da terra, ó Deus, para te adorar, no teu dia, ó Deus, possa render louvor e teu coração grato. Obrigado, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas aqui, como forma, ó Deus, de gratidão pelas muitas bênçãos. Que continuemos, ó Deus, com o nosso coração sempre reconhecendo e sendo fiel, ó Deus, a ti, trazendo, ó Deus, as bênçãos que tu tem derramado sobre nossas vidas. Que, ó Deus, o alimento esteja assim, sempre presente, ó Deus, sobre nossas mesas. Que tu, ó Deus, esteja sarando os nossos corações, sarando, ó Deus, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, ó Deus, fisicamente, e aqueles que estão enfermos espiritualmente. Que teu Santo Espírito esteja curando, restaurando vida, trazendo, ó Deus, o teu povo de volta para a tua igreja. Graças te damos, ó Deus, fica conosco, ó Deus, nesse dia. Fala, ó Deus, conosco e prepara o nosso coração nesta manhã para recebermos a tua palavra. Que a tua mensagem, ó Deus, que será trazida pelo teu servo, que tu possa, ó Deus, usar ele como instrumento, ó Deus. Que teu Santo Espírito esteja assim falando através dele, levando, trazendo a tua mensagem aos nossos corações, aqueles que estão ouvindo, ó Deus, através das mídias, aonde quer que esteja, que a tua palavra esteja chegando, que a tua palavra esteja penetrando nos nossos corações, fazendo morada, para que nós possamos assim fazer o que é agradável a ti. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós te rendemos glórias, hoje e sempre, em nome e pelo amor do nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus. Amém. Passamos a palavra para o reverendo Pedro Aragão, que assim trará a porção da palavra de Deus para nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Depois de um fim de semana abençoado, né, que desde sexta-feira nós estamos aí com muitas atividades da igreja, da federação. Como bem mencionou também o presbítero Paulo Rodrigues, a gente teve na sexta-feira pela manhã, cedo, 6 horas da manhã, com a Federação de Adolescentes. Na sexta-feira de noite teve aniversário das nossas Safiras, aqui na igreja, não foi online, graças a Deus já pôde ter sido presencial, né? E ontem eu estive envolvido com a gincana bíblica da Federação de UMP, foi muito massa, divertido. Diferente fazer uma gincana pelo celular, mas aí deu certo, foi uma bênção, foi muito proveitoso no livro do profeta Oséias. E a UPA estava na 1ª de maio, também a federação, não era isso? Na 1ª de maio, junto com o presbítero da executiva, né? Visita a UPA lá com o presbítero Paulo Rodrigues, como presidente do presbitério e levando os nossos meninos daqui, representando, né, a nossa igreja.
Né? Ó, na próxima. Pois. E finalizamos. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Finalizamos com uma vigília abençoada. Foi muito abençoador ontem a vigília. De 8 até meia-noite. Na verdade, até um pouquinho mais de meia-noite. Das 10 até um pouco mais da meia-noite. Estava tocando lá um pouco pianinho para não acordar os meninos aqui no quarto, mas adorando. Oh, Deus, como é bom, glória a Deus. Com a praia aqui no fundo, né? Depois vocês vão me mostrar como é que tira aquela praia ali. Eu tentei tirar, botei foi um livro. Eu falei, não, pelo menos está melhor, está mais a minha cara, né? Mas foi bênção demais. E está na casa do Senhor, agora pela manhã, para aprendermos mais da palavra dele, aqui na Escola Bíblica Dominical, nesse momento especial. E com muita alegria, nós podemos dizer que, ao estarmos de volta na casa do Senhor, podemos cumprir aquilo que o salmista, né, diz: alegrei-me, 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 quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque nós estamos aqui, estamos vivos, estamos com saúde, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Tem aquela frase daquela música: se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se nós também adoecermos, Ele é Deus. Se nós viermos a partir, Ele continua sendo Deus. Estamos com saúde, graças a Ele. Hoje, agora pela manhã, eu quero falar sobre... eu não tem como ser exaustivo neste assunto, sobre o pecado, numa manhã só, num encontro só. Então, por isso, provavelmente... em alguma outra oportunidade que eu tiver aqui para falar com os irmãos, sendo, né, convidado pelo pastor Adilson, ou para falar aqui o domingo pela manhã, ou domingo à noite, eu estarei dando continuidade nesse mesmo texto. Então já vou fazer o desafio para vocês, que hoje vamos estar aqui, digamos que com a parte 1, que está em Mateus capítulo 10, versículos 24 até o 28. E aí, em alguma ocasião que o Senhor nos proporcionar, estarei falando do versículo 28, pegando o próprio 28 que finaliza essa primeira parte, vai ser o primeiro que inicializa uma segunda parte, até o versículo 33 desta perícope de Mateus, capítulo 10, os estímulos. Diz assim a palavra do Senhor: o discípulo não está acima do seu mestre, nem um servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Até aí. Graças a Deus pela sua bendita palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante dessas preciosas palavras do teu Filho Jesus para nós, clareia, Deus, nossa mente, esquadrinha o nosso coração, fortalece o nosso ser, fortifica a nossa carne contra os males, contra as consequências, contra os perigos do pecado. Por favor, Deus, que o Senhor ministre individualmente a cada um e nos ajude a aprender mais, neste caso, neste episódio, sobre as estratégias do pecado e como vencer e como fugir daquilo que sabemos que desagrada a santidade excelsa e suprema, bendita e maravilhosa da beleza do Senhor. Por favor, nós contamos com o auxílio do teu santo e genuíno Espírito e oramos em nome de Jesus por todos que estão nos ouvindo aqui e também em tantos lugares através do nosso canal no YouTube.
Deus esteja nos abençoando em Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, existe uma doutrina dentro do ramo da teologia que estuda especificadamente sobre o pecado. Nós, pastores que estudamos teologia, nós nos deparamos com algumas teologias sistemáticas. Aí depende de cada instituição. No meu caso, eu estudei 9 teologias sistemáticas. Dentre elas, a teologia chamada amartiologia. É a doutrina que estuda sobre os males, as causas e as consequências do pecado. E é muito interessante você ficar se debruçando, estudando sobre o pecado, porque quanto mais você estuda o pecado, mais você se vê, mais você se reconhece. Quanto mais a gente ouve da palavra exortações contra o pecado, mais a palavra mesmo, o próprio Deus, que é manifesto na palavra, fala conosco. E como entendemos também da sua própria santa palavra, o seu Santo Espírito, aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Porque por nós mesmos poderíamos ver, ouvir falar, estudar, nos tornarmos experts em amartiologia, mas sem que isso traga ou faça diferença para as nossas vidas, né? Quando estudamos e quando vimos aqui em toda a Bíblia mencionar sobre o pecado, origens, causas, consequências, conhecemos muito bem a história relatada e narrada no Jardim do Éden, de Gênesis capítulo 3, quando adentrou ali o pecado na humanidade, quando pela queda, através do ato de desobediência do nosso pai federal, Adão, ele ali transgrediu a lei do Senhor ou a vontade do Senhor. E aí, falando em quebra, em transgressão, o termo amartiologia, né, que eu falei que é a doutrina da teologia que estuda sobre o pecado, para os irmãos que gostam de anotar, né, começa com H, se for procurar na internet, por exemplo, né? Mas o termo grego original é com A, amartios, ou de amartia, como foi o caso mencionado, que significa literalmente errar o alvo. Então, introdutoriamente, eu já peço que você possa ter a memória que pecado, o conceito bíblico de pecado é errar o alvo. Ou seja, tínhamos o alvo, temos um alvo, temos uma meta, deveríamos chegar até a acertar um alvo. Aí você pode imaginar, de repente, quando a gente pensa em alvo, a gente costuma imaginar aquele alvo de arco e flecha, onde o arqueiro tem uma determinada distância e vendo lá um objeto, né, de metal, tem alguns de metal que ele tem um ímã que cola, tem um de madeira, né, que é o mais tradicional, mais antigo, mas que ele tem lá os graus, né, que vai se afunilando até que uma bolinha menor no centro seja o alvo para que ele, à distância, acerte. E é interessante pensar no pecado como o termo diz, né, errar, acertar o alvo, o arqueiro que tenta acertar o alvo, de nós fazermos isso, com isso um paralelo sobre os nossos pecados, sobre aquilo que, enquanto eu já estou aqui falando nessa introdução, você já tem colocado em sua mente que você sabe que é o pecado que te incomoda, é o pecado que você se lembrou de orar hoje pela manhã, no momento litúrgico em que mencionamos, oramos, né, para que o Senhor nos perdoe nossos pecados, cada um individualmente. Esse momento é muito importante para o corpo da igreja, cada um individualmente, quando nós oramos aqui publicamente, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, cada um individualmente lembra do seu. E de maneira especial é interessante nós fazemos esse paralelo, né, que entre acertar o alvo, né, quando pensamos nisso em comparação com os nossos pecados, parece que alguns dos nossos pecados, a nossa intenção não era acertar o alvo. Se você for sincero com você mesmo, você vai ver que alguns dos seus pecados, alguns de nossos pecados, a gente não comete por querer acertar o alvo. Parece que em alguns casos até queremos errar o alvo. Tamanha a nossa inclinação natural para desagradar a Deus. É como que o costume, como que certos pecados que cometemos
eles são preciosos para que erremos, para que venhamos a errar o seu alvo, né? Estes pecados, muitos de nós pastores costumamos chamar de pecados de estimação. Por que pecados de estimação? Que é aquele que está com você sempre, que você está sempre pecando, às vezes até, eu não vou entrar no mérito do tema, falar sobre arrependimento versus remorso. A gente sempre compara a história que aconteceu com Pedro e com Judas. Pedro se arrependeu e deixou daquilo que estava o levando para o caminho errado. E Judas teve remorso, porque chorou ali, ficou revoltado tal, e tirou sua própria vida. Mas quando nós vemos, independente de quando você pensa sobre o seu pecado, se é por arrependimento ou por remorso, é sempre importante também nós nos lembrarmos que, por mais que nossos lábios sejam confessantes e venham sempre a estar confessando sobre alguns desses pecados, ou até estes mesmos, por conta deles estarem tão arraizados com nós, muitas vezes nós não temos a coragem de admitir a Deus que, na verdade, nós gostamos desse pecado. É muito difícil, porque isso a gente não vai dizer para ninguém. E, por ser algo talvez vergonhoso, vexatório, a gente não consiga nem admitir para nós mesmos que somos assim. De repente, talvez até no máximo reconhecemos que temos, que somos, que tal erro, que tal pecado, né? Quando falamos ao Senhor, quando confessamos às vezes a Ele, é importante nós nos lembrarmos daquilo que o salmista no Salmo 139 diz, né? Que a palavra ainda nem chegou à boca e Deus já conhece as nossas palavras. Então, por que não confessar logo a Deus a verdade? Por que não abrir o jogo? Por que a gente esconde de Deus aquilo que Ele sabe que nós estamos cometendo que desagrada a Ele? O que falta algumas vezes em nossa oração sobre os nossos pecados é dizer: Senhor, quer saber uma verdade? Eu gosto. Senhor, disso aqui eu gosto, é ruim, eu sei que não presta, mas eu gosto. Não é aquela oração: Senhor, eu não quero mais, eu não gosto. Senhor, deixa eu falar a verdade para o Senhor, eu quero, só que eu sei que não está certo, tira isso de mim. É diferente, porque quando nós ficamos amaciando e passando um pano assim, não formos tratar com a realidade, não ter esse choque de realidade, vamos ficar sempre domesticando o pecado. Ele vai viver com a gente lá como um cachorrinho de estimação. E precisamos ser sinceros, honestos, rasgar o coração: Senhor, eu gosto disso, eu gosto de falar da vida das pessoas, eu gosto de ser assim, eu gosto de errar nesse caminho, eu gosto de pecar, eu gosto de roubar contra Deus, eu gosto de esquecer da tua lei, eu gosto de ferir, eu gosto de te dar as costas, eu gosto de não te buscar. Eu tenho um pé pesado para a igreja, eu tenho um pé pesado para vir para a tua casa, eu tenho um pé pesado para vir te adorar, eu tenho um pé pesado para vir louvar o teu nome. A gente tem que conversar com o Senhor, sabendo que Ele sabe de todas as coisas, e assim poder até permitir que o nosso tratamento sobre o pecado seja até mais efetivo, porque, sendo assim, nós certamente estaremos caminhando para tratá-lo, para abandoná-lo, para esquecê-lo. É muito comum, tem até um dizer, eu não sei quem foi que disse isso, mas que é muito comum nós, cristãos, deixarmos de comer na mesa de Cristo para ficar fuçando o lixo dos demônios. E sendo que nós temos o privilégio de estarmos nos alimentando daquilo que é o banquete do Senhor, os seus tantos meios de graça. Para endossar e reforçar essa minha tese de que há alguns pecados que damos privilégio em nossas vidas em detrimento de outros, é que, por exemplo, a grande indústria de filmes, de séries, de desenhos animados,
de entretenimentos. Eles sabem disso. Vocês sabiam que eles estudam sobre isso, sobre pecado? Ateu, descrente, incrédulo, estudam porque sabem que a gente gosta. Os 7 pecados capitais, que são socialmente conhecidos, né? A ira, gula, luxúria, inveja, preguiça, avareza e soberba, eles estão sempre presentes nas principais séries e temporadas de filmes, de desenhos, de coisas que são envolvidas com a gente desde a nossa infância. Se você for puxar da memória, eu não vou ficar fazendo aqui um relato sobre isso, mas se for ver, a Turma da Mônica tem um personagem para cada um desses 7 pecados capitais. Tem aquela que gosta de comer muito, a gula, tem a ira, a preguiça. Pode reparar. Chaves, tão inocente. Chaves tem o preguiçoso, tem o avarento, tem a irada, tem o guloso. Bob Esponja, o desenho Bob Esponja. Mickey Mouse. Se nós formos olhar aí, a gente faria aqui pode fazer de repente um bate-papo sobre isso, principalmente com adolescente jovem que gosta muito desses seriados, expor aí cada um com seu pecado capital. O problema é que o pecado, ele, independente das tantas fontes que eles podem, que o pecado pode nos ser apresentado, nós sabemos que todas estas fontes nos são apresentadas através do mundo, do diabo, das nossas próprias inclinações, de nossa própria carne. Quando a gente pensa assim, nossos 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, não quer dizer que nós seremos tentados, provados apenas de 3 maneiras. Somente a carne assim, somente o mundo dessa maneira e somente o diabo dessa maneira. Mas é uma infinidade de meios e de maneiras. E justamente por ter a nossa natureza rebelde contra a Deus, e é exatamente por isso que em última instância também eu quero mencionar que todo pecado, por ser uma rebeldia contra o Criador, ele é caracterizado por uma idolatria de nosso coração. Não existe pecado que não tenha relação com uma idolatria do nosso coração. Todo pecado que nós cometemos contra o Senhor é porque temos um ídolo em nosso coração. Falar sobre então aquilo que quebra a lei de Deus, quebra o mandamento do Senhor. Se você também, meu irmão, atentou para os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, que Deus instituiu ali em Êxodo, capítulo de número 20, nós vamos ver que os 10 mandamentos, o Senhor tem como um pano de fundo ali exortações contra a nossa idolatria. Por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Uma advertência, uma admoestação contra a idolatria clara de deusificarmos as coisas. O segundo: não farás para ti imagem de escultura, né? Uma admoestação contra a idolatria a qualquer objeto, qualquer coisa que seja palpável, qualquer posse, qualquer interesse que seja algo que nós venhamos a ser muito apaixonados, muito fissurados. Eu quero muito isso. A gente vê muito isso assim entre pré-adolescentes e adolescentes, quando se fissuram. Eu quero ter aquele PlayStation 10, eu quero ter aquele celular, o iPhone 14. Eu já tenho 14, nem sei se tem um 14. Deve estar no 12, no 13, não sei. O terceiro: não tomar o nome de Deus em vão, ou seja, que é contra a idolatria de não louvar a Ele. Porque se nós o louvamos, estamos adorando, direcionando a pessoa certa, mas se não é a Ele, é uma idolatria. Quarto mandamento: lembra-te do sábado para o santificar. Isso é uma admoestação contra a idolatria dos nossos prazeres e nossas satisfações com as atividades seculares. Pode atentar que quando nós abrimos mão desse mandamento, abrimos mão de não cumprir o quarto mandamento de adorar o Senhor na sua casa, pode reparar que tem relação com os nossos prazeres pessoais, com a nossa idolatria pessoal, as nossas satisfações prazerosas, que, como diz a própria Confissão de Fé de Westminster, e também o Breve Catecismo, quando vimos tratar disso, que não há nenhum problema no deleite de alguns prazeres e satisfações em outros dias,
mas que seriam expressamente proibidos quando se trocados pela adoração ao Senhor no seu santo lugar. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Se pai e mãe representam, a autoridade, é uma representatividade do Senhor em nossas vidas. O sexto mandamento é o não matarás, ou seja, não assassinarás intencionalmente. É uma idolatria contra o nosso alter ego de se achar no direito de se achar superior a outra pessoa a ponto de tirar a vida dessa pessoa. O sétimo mandamento: não adulterarás. Uma advertência contra a idolatria da nossa satisfação carnal, de querer fazer aquilo, ser dono daquilo que você não deve ser dono, ter posse daquilo que você não deve ter posse, possuir aquilo que não é seu. Para os solteiros, conquanto no período em especial falando de adultério, o menino e a menina, quando namoram, saibam que tem que se respeitar, se guardar, porque enquanto não for casado oficialmente, legalmente, moralmente, espiritualmente, aquela menina não é sua mulher ainda e aquele homem não é seu marido ainda. Portanto, a intimidade é limitada. E para os casados, Deus já deu para você, homem, a sua mulher. Mulher, Deus já deu para você, amada, o seu marido. Qualquer coisa que fuja disso é uma idolatria nossa para querer satisfazer a vontade imprestável de nosso ser, que está sempre querendo desagradar ao Senhor. O oitavo mandamento, falei do sétimo, adulterarás. O oitavo: não furtarás. O que é que o ladrão tem de idólatra quando rouba algo? A idolatria daquilo que não lhe pertence, porque aquilo de alguma maneira encheu o seu coração, o seu ego, a sua mente, e desejou, e ilegalmente, para satisfazer essa idolatria, ele resolveu furtar. O nono mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. É uma idolatria, uma advertência contra a idolatria do nosso julgamento alheio. Porque nós temos um grande e imenso prazer intrínseco em nós de julgarmos sobre a vida das pessoas, de condenarmos a vida das pessoas, de condenarmos as práticas das pessoas, ao invés de se compadecer em se tratando de verdade ou se tratando de mentira, o que é pior ainda, quando se fala, se transmite aquilo que não é nem verdadeiro. Então não precisa nem chegar na raiz, a própria essência já é ruim. Décimo e último mandamento: não cobiçarás. Isso é uma advertência contra a idolatria da insatisfação em Deus. Sabe por quê, meu irmão? Se você tem prazer em Deus e nas coisas que o Senhor lhe concedeu, você vai cobiçar o quê? Por que que eu vou cobiçar algo que pertence a um amigo, um irmão, uma irmã, se eu tivesse plena satisfação com as coisas que o Senhor me deu, que o seu Deus me deu? Então, de uma maneira geral, o Senhor está condenando a idolatria do nosso coração. Por quê? O nosso coração é um poço de se criar ídolos. Quer ver uma coisa? É muito natural que nós venhamos a pensar em uma disputa, talvez espiritual, de Deus versus as outras coisas nas nossas vidas. E isso é o cúmulo do absurdo para o crente fazer. Se eu perguntar para vocês: meu irmão, que lugar Deus ocupa na sua vida? Eu acho aqui que eu poderia perguntar e vocês diriam: não, pastor, sem sombra de dúvida, eu já fui, muito ligado até a família, até o trabalho, até tal coisa, mas hoje Deus é o primeiro lugar na minha vida. Você tem certeza mesmo? Tenho, pastor. Tem certeza que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Sem sombra de dúvidas. Presumindo aqui que a pessoa saiba, reconheça, Porque tem gente que fala assim: eu sei que Deus deve ter o primeiro lugar na minha vida, mas eu não consigo abrir mão de tal coisa, porque eu amo muito aqui a família, o trabalho e tal, enfim, alguma outra coisa. Mas não, vamos presumir que aqui você tenha reconhecimento de que Deus tem. Mas você sabia que até esta colocação, ela é já idólatra?
Deus, ele não deve ser prioridade na nossa vida. Como assim, pastor? Eu não entendi. Deus não tem que ser prioridade na nossa vida. Deus não tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que ser exclusividade da nossa vida. Tem que estar no único lugar na nossa vida. Porque Deus não é um pódio. Deus não tem que estar competindo no coração da gente contra nada. Se você está competindo alguma coisa com Deus, você já não tem Deus como seu alto e suficiente Senhor. Deus, ele não compete, não tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em um único lugar. Porque quando Deus é tudo em nossas vidas, eu vou fazer o melhor pela minha família. Quando Deus é tudo para mim, quando eu amo, quando eu adoro, louvo, reconheço que a sua palavra é a verdade e me ensina sobre tudo, eu vou ser um excelente funcionário, não vou defraudar a empresa, vou ser um excelente aluno na escola, vou ser um excelente aluno na faculdade, não vou colar, não vou pescar, não vou roubar, não vou enganar, não vou mentir, não vou quebrar os 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus é tudo para mim. Então este deva ser o nosso princípio. Deus não tem que ser a nossa prioridade. Ele tem que ser a nossa exclusividade. E aqui nesse texto, agora peço que você, por favor, mantenha seus olhos para o texto. Aqui nesse texto, nestes versículos proferidos pelo Senhor Jesus, ele nos adverte sobre os perigos que o pecado nos faz acreditar. Você leu comigo aqui o versículo 24, 25, 26, 27 e 28. Você deve ter atentado aqui que o Senhor nos adverte contra alguns princípios, porque tanto conscientemente quanto inconscientemente aprovamos de alguma forma aquilo que desagrada a Deus. E vamos aprender aqui com o Mestre Jesus como identificar as estratagemas, as estratégias, os planos e como o pecado age, nos engana e quais decisões nós precisamos tomar contra o engano do pecado. E aí, prioritariamente, o Senhor aqui nos traz uma repreensão contra o temor e contra a idolatria à criatura ao invés de o Criador. Nós não vamos estar fazendo necessariamente uma exposição aqui na ordem assim, 24, 25, 26, de repente eu vá pular. Mas como é que nós vemos aqui o Senhor Jesus repreendendo aquilo que tenhamos temor e idolatria da criatura, né? Tanto o temor quanto a idolatria, eles revelam o cerne da maior maldade do nosso ser, que é tirar a glória de Deus de nossas relações, né? E tirar a honra, tirar a glória de Deus significa desonrar. Nós vamos ver aqui essas duas partes, no versículo 28, vamos poder ver aqui, olhar este verso para vermos a admoestação dele contra o nosso temor à criatura e contra a idolatria à criatura, né? Primeiro, o verso diz assim, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O termo temer aqui é um termo grego que é a palavra phobos, que vem, de onde vem fobia, que vem medo. Nós temos, cada um tem as suas fobias, medo de altura, medo de aranha, medo de barata, medo de lugar apertado, medo de viajar, medo de muitas coisas. Temos a fobia, mas a fobia tanto pode significar no sentido de ter medo, quanto também de ter reverência. O temor que temos mencionado de, olha, eu temo tal coisa, no sentido de que eu reverencio, de que eu respeito a tal ponto de que o meu temor por aquela pessoa faz com que eu respeite, né? Então, assim, não tem mais, então aqui essa expressão, né? Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E aqui o Senhor está nos chamando a atenção daquele primeiro item que eu falei, desses dois itens que o versículo fala, né? Tanto ter o temor à criatura ou idolatria à criatura. Aqui ele está chamando a atenção primeiramente sobre o temor que temos para com a criatura, ao invés de ter o temor ao Criador. E o que é o temor aqui? O temor, especificadamente aqui mencionado, é o temor do medo mesmo. Porque ele está dizendo o quê? Não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo. Se você parar para ler todo o capítulo, o capítulo 10 inicia com Jesus chamando, vocacionando 12 homens para trabalhar com ele, e deu ali algumas instruções. Então aqui já mais adiante no verso 18 já falou, olha, tenham
isso em mente, que vocês vão enfrentar situações que podem lhe causar temor, porém, não tenham medo dessas pessoas. Então, o Senhor está nos chamando a atenção, nos advertindo, um temor errado, a criatura, ao invés de temer o Criador. E isso é também uma idolatria do nosso coração, quando nós depositamos medo, temor a algo ou a alguém, significa que estamos esvaziando o poder do guardar, do proteger do Senhor sobre as nossas vidas. É muito belo quando vemos assim, nós como cristãos, diante de alguma situação muito horrenda, quando reconhecemos, ó Senhor, louvado seja o teu nome, eu estou em paz, estou alegre e louvo o teu santo nome, eu não temo tal situação. Mas pastor, então Jesus está nos dizendo aí que devemos ter o temor, no sentido de medo também de Deus? Sim, porque muitos dos ensinos, em especial do iníciozinho do século passado para cá, em se tentando diminuir aquilo que é reverência a Deus que devemos ter, começou-se a se ensinar culturalmente às pessoas, isso em meios acadêmicos e também dentro de algumas igrejas, que não devemos ter medo de Deus, temos que apenas respeitar. Temos que ter medo, sim, temos que respeitar, temos que honrar, temos que reverenciar, mas temos que ter medo do Senhor. O que é que diz Hebreus 10, 31? Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Não é uma coisa linda, meu irmão, não é uma coisa fofa, não, é tenebroso. Vai ver o que é que estava se passando no povo lá, peregrinando no meio do deserto, quando Deus chamou Moisés para subir ao monte, e ali, quando ele falava com Moisés, o que é que aconteceu com o monte? Tremia, fumegava, escureceu-se o tempo, nuvens negras, e as pessoas ficaram mas com tanto medo, que imploraram a Moisés: Moisés, fala tu conosco, mas não deixa Deus falar não, que nós estamos, ó, porque o nosso Deus é um Deus terrível. Sim. Irmãos, alguém pode fazer a leitura comigo do Salmo 76, versículo 7? De repente, se há alguma dúvida sobre isso. Salmo 76, versículo 7. Isso. Que versículo! Tu sim, Senhor, tu és um Deus terrível. Aí vem aqui falando de um atributo dele que nós costumamos nos esquecer. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Quer dizer, dos tantos atributos de Deus que sabemos, que conhecemos, por que é que nós fazemos de conta que não sabemos que existe a sua santa ira, o seu pesar, o pesar de suas mãos? Mas isso foi inculcado na cabeça das pessoas, na cabeça das crianças, que Deus não castiga, que Deus é bonzinho, que Deus não ira, que tem que ter reverência. Mas o temor é isso, a reverência não é para ter medo, justamente para que essa liberdade de adorá-lo se transformasse em libertinagem de desobedecê-lo. E é por isso que uma das gerações parecidas com Sodoma e Gomorra é a nossa geração atual, que não tem um mínimo temor de Deus. Eu digo que ainda é pior do que a geração anterior, porque gerações anteriores, quando tinham experiências com Deus, se tremiam, se quebrantavam e abandonavam seus pecados. Hoje muitos absurdos são dentro de igrejas ditas evangélicas. Eu estava vendo poucos dias lá, não sei o que é, se é apóstolo, pastor, bispo, porque esse povo fica só subindo, né, de graus, que ele leva para o púlpito algumas drogas ilícitas, maconha, cocaína, tal, uma lista, né, o conhaque e tal, e fica sorteando pessoas, chamando pessoas para experimentar aqui, para a gente provar aqui que Deus te libertou, e aí vai oferecendo. Mas pode, eu vi até alguns comentários depois de um vídeo desse: rapaz, eu vou para essa igreja que eu estou procurando baseado aqui, os homens não deixam eu pegar, na igreja o pastor me oferece. Dentro, não estou falando que isso é num prostíbulo,
Não estou falando que isso é numa boate, na casa que era para ser a casa chamada de casa de oração. Aí nós vamos brincando no lamaçal do pecado que deveríamos estar abominando. Mas atributo de Deus não são coisas que Deus tem. Ele tem amor, depois deixa de ter. Ele tem bondade. Não, todos os atributos de Deus são coisas que Ele é, não é coisa que Ele tem. Porque quando a gente pensa na ideia de ter, a gente também pensa na ideia de não ter, de tirar. Ou seja, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que hoje eu seja, pode ser... Não, Ele é. Deus é amor, Deus é bondade. Agora Deus é ira também, uma ira santa. Deus é justo, e por ser justo, também há aqui diversas passagens que eu também não vou estar dando ênfase não, mas por ser justo, Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre, que há de fazer justiça, principalmente quando nos vendamos os olhos contra as advertências que Ele tem nos advertido na sua palavra. E aqui o ensino desse verso 28, não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, e o nosso temor, aquilo que foi criado por Deus. Nós podemos dizer aqui também, meus irmãos, que não é para nós termos pavor de homens, não é para termos pavor de ideologias, não é para termos pavor de vírus, não é para termos pavor, medo de pandemias, de crises, de fim do mundo. É para temermos somente a Deus, somente Ele nós devemos ter o temor, porque Ele sim que tem o poder para fazer todas as coisas contra todas as pessoas. E aí a segunda faceta do versículo, que ele nos adverte: primeiro, o temor contra a criatura, e agora a idolatria contra a criatura. O mesmo verso, quando diz: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, Aqui falando do seu ser divinal, que é Ele quem pode fazer perecer. Através de Cristo nós somos salvos, através de Cristo também muitos são predestinados ao inferno e condenados ao inferno, perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. A idolatria é inevitável consequência do temor, já que o medo ele nos faz escravos daquilo que temos medo. Se eu mencionei no ponto anterior uma advertência contra o temor, à medida que nós não quebramos esse medo, nós nos tornamos adoradores daquilo que temos medo. É uma maneira contra a idolatria. Escravos. Sabe quando algumas vezes alguns psicólogos chamam a atenção para dizer assim: olha, você tem que vencer isso porque você está escravo disso. Isso te escraviza. Muitas vezes nós somos escravizados pela nossa mente, muitas vezes somos escravizados pelo nosso corpo, somos escravizados pela nossa boca, pelas coisas que fazemos, que deixamos de fazer. E aí é importante nós frisarmos isso, para vocês que nos ouvem aqui na igreja, aqui pela manhã, e você que nos acompanha aí no canal. Nós seremos sempre escravos, ou de Cristo, ou do diabo. Nós seremos sempre escravos. A questão é: você é escravo, servo, pertencente a quem? À criatura ou ao Criador? O que é aquilo que mais está no seu coração? Quando vemos pensando sobre escravo, o escravo não tem vontade própria. Escravo, ele é morto para as suas próprias vontades. O escravo, como diz aqui no próprio verso 24, como prova disso, a relação entre discípulo e mestre, vemos aqui uma advertência contra a idolatria à criatura. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ou seja, lembrando que aqui é um episódio que ele está nos instruindo aqui os discípulos, dando palavras de orientação para que os discípulos também façam discípulos, mas não faça disso um objeto de adoração. Vocês serão tentados, aquelas pessoas que estão encantadas com o Evangelho, que foram alcançadas pela palavra da salvação, elas terem você como uma referência tal que elas possam erroneamente ou até propositadamente te adorarem. Elas podem ter você como uma referência mas tão grande que bota você até no lugar de Deus. Eu admiro demais o meu discipulador fulano de tal.
ou mestre, né, como foi o termo aqui usado. Existem muitas denominações que hoje tem isso, essa questão de células e tal, e as pessoas têm, eu convivi com algumas quando eu morei em Feira de Santana, que tinham uma verdadeira idolatria por aquele que estava o discipulando. Provavelmente, eu não sei o conteúdo, mas era discipulando erroneamente, trazendo para si, não levando para Cristo. Porque chegava a pessoa assim, hoje é o dia, eu tirei, assim, Deus tocou em meu coração para eu engraxar o sapato do meu discipulador. Deus tocou em meu coração para que eu passasse uma vassoura e colocasse um tapete de onde ele sai da casa até ali onde ele vai em direção à faculdade. Idolatria. Vi recentemente algumas cantoras evangélicas pegando uma outra cantora e colocando assim num trono e elas jogando água assim nos pés, fazendo assim e tal. Porque a que está no meio, acho que está perto de morrer, ou já morreu, não sei. Coisa recente. E aí, quando nós vemos aqui sobre esse erro, né, de adorar a criatura ao invés de ao Criador, tem um salmo que eu quero pedir aos irmãos que possam abrir comigo aqui, de número 115, salmo bastante conhecido, que nos chama a atenção. Também não há um tempo aqui para poder expor, mas este salmo de número 115 aqui, ele é muito bom para nós vermos, avaliarmos, olhando todo o capítulo aqui, mas eu vou estar pulando aqui um verso ou outro, justamente os ensinos valiosos do Senhor contra a nossa idolatria. O título até dado pela Sociedade Bíblica do Brasil é Honras Somente a Deus. Uma quarta-feira aqui, se não me engano, há 2 anos, eu fiz no culto de doutrina aqui, acho que era em janeiro, não sei se acho que era férias do pastor Adilson, e só nesse salmo. E o que me chamou bastante atenção é como esse salmo ele é muito categórico justamente nas 5 adorações que são proibidas de fazermos e que o nosso coração tem inclinação a fazer. A primeira delas, no versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós. Está aqui já a primeira adoração proibida. Não a nós mesmos. Eu não me pertenço, eu não sou dono de mim mesmo, eu não sou dono das minhas vontades, eu pertenço ao meu Senhor, eu pertenço a Jesus Cristo, a vontade que tem que ser feita é a dele e não a minha. O meu corpo não me pertence, pertence ao Senhor Jesus, não tem isso de meu corpo, as minhas regras. O corpo não pertence a mim, pertence ao Senhor Jesus. Eu sou um mordomo, eu devo cuidar, zelar, mas não adorar. Uma segunda adoração proibida, uma honra proibida aqui nos versículos 4 até o versículo 8. É mais comum e mais claro e mais objetivo, né? Que é a adoração às imagens, a ídolos mesmo. Mas quando trata aqui de imagens, como eu mencionei aqui, como quebra do 2º mandamento, toda e qualquer coisa que você se objeta demais, que adora demais, que glorifica demais, que santifica demais, a gente está colocando aquilo como uma imagem de adoração, um objeto de adoração. Uma vez, lá em Salvador, uma pessoa me procurou, era um vizinho, não era da igreja não, mas me perguntando, eu não tinha carro, mas perguntando se eu sabia alguém que pudesse conceder uma carona, ou de repente um carro emprestado e tal. Aí a gente pensou junto, até descobrir. Aí depois ele mencionou, porque eu tinha pedido o pastor de uma igreja ali, ele falou que não podia não, porque ele lavou o carro hoje. E era uma coisa tipo assim, de saúde, para socorrer alguém, não sei, para levar a mãe, não lembro agora o que era. Se isso não é uma idolatria, é o quê? E aí tem uma terceira adoração proibida aqui, no versículo 10. A casa de Arão confia no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Se você atentar para esse versículo, o que é que o Senhor está dizendo aqui? A própria casa do sacerdote confia em quem? Em Deus.
Então nós não devemos confiar e adorar, não confiar no sentido de depositar a nossa confiança, nem a autoridades civis, nem religiosas, eclesiásticas, não a nós. A autoridade que tem que ser a maior autoridade em que depositamos a nossa salvação, a nossa adoração, a nossa confiança deve ser só uma, é Deus. A exortação aqui, olha, quem está lendo isso aqui saiba que até a própria casa de Arão, a quem muitos se devotam, a quem é o sacerdote supremo, a quem muitos amam, mas ele mesmo reconhece que confia no Senhor. O Senhor é seu amparo e seu escudo. No verso 16 tem uma outra adoração proibida aqui, que é muito comum também nos dias de hoje, principalmente em movimentos espirituais zen, que é a adoração à natureza, ou à criação, aos objetos da criação, né? Diz o versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Todo o capítulo está apontando que toda a glória, tudo de belo, tudo de excelso, aponta para Deus, volta para Deus. A glória é de Deus, a beleza dos céus é do Senhor, tudo que pertence é ao Senhor. A casa de Arão é o Senhor. E o verso 17, ainda o quinto e último adoração proibida aqui nesse salmo, que é muito comum também, especialmente no romanismo, né? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Adoração a figuras mortas, que é muito comum, como eu disse, na prática no romanismo. Porém, voltando aqui para o verso 9 dessa passagem e o verso 18, esses dois versículos aqui no Salmo 115, nos dão qual é o direcionamento correto que devemos ter. No verso 9 diz: Israel confia no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. E o verso 18 diz: nós, porém, bendiremos o Senhor desde a glória e para sempre. Ou seja, Israel confia no Senhor, nós bendiremos o nome do Senhor desde agora e para todo sempre. E não a homens, e não a nós mesmos, e não a coisas, e não a instituições. Não vamos temer a nada, não vamos adorar a nada, mas somente o Senhor dos exércitos, que é o nosso Senhor. Voltando aqui agora, e já caminhando para o final, no texto de Mateus 10, há também aqui uma advertência contra a antiga estratégia de querer ocultar-se de Deus ou ocultar as coisas de Deus. Essa estratégia é bastante antiga, né? Desde Adão, você vê aqui, voltando para o texto de Mateus 10, em especial o verso 26, nós aprendemos que desde Adão o homem mostra sua natureza pecaminosa, querendo esconder os seus pecados de Deus, né? Ou querendo se esconder de Deus. Diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E aqui há sim essa advertência que deve ser feita, que é se esconder de Deus após o pecado, ou até querer esconder, né? Porque ninguém consegue, mas querer esconder de Deus o próprio pecado. Vamos ver aqui a reação de Adão e Eva. Eu sei que todo mundo conhece de cor esse texto, mas vamos voltar aqui para Gênesis 3, o versículo 8. Quem encontrou pode fazer a leitura, por favor, em voz audível. Gênesis 3, 8, a reação de Adão e Eva após o pecado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pois é, então aqui foi um momento em que se foi revelado que eles cometeram ali a quebra daquilo que Deus tinha ordenado, o pecado. E qual foi a primeira reação? Ouvir a voz do Senhor, que estava andando pelo jardim, pela viração do dia, e o quê? Esconderam-se. Aí, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Pois o homem, desde sempre, acha que pode se esconder de Deus quando comete um pecado. Só que Deus, ele é onipresente. Se eu cavo abaixo da minha cama o mais profundo abismos, lá estás. Tu me sondas, me conheces por completo, esquadrinha de longe, tudo. Não tem como fugir da presença de Deus. O erro que o nosso pai federal, Adão, cometeu
é o mesmo que muitas vezes a gente comete hoje. Quando se comete algum pecado, se fugir da presença de Deus. Mas, para sermos mais objetivos aqui na nossa fala, eclesiasticamente falando, mas no seio presbiteriano, quando há um processo disciplinar, aí a pessoa, quando tem um pecado que é público, que é de conhecimento, ela some da igreja. Some. E não vem com esse papinho de dizer, mas eu estou buscando a Deus em casa. Não, que eu nunca vejo que ninguém quer disciplinar. Sumir da igreja, está sendo verdadeiro crente em outra igreja. Se ele for crente de verdade, ele vai voltar aos pés do Senhor, vai se arrepender, vai abandonar o pecado, vai chorar, vai dizer, eu tenho vergonha do que eu fiz até eu estar completamente restaurado. Não tem esse papo de que, estou um crente em casa. Não existe. Essa conversa mais antiga que o diabo faz, é tão linda essa conversa, muito romântica, muito fofa. Não tem um pingo de verdade. Isso é muito longe. Aí, além de se esconder de Deus, o querer esconder o pecado de Deus. O que é que Davi diz no Salmo 32? Vamos dar um pulinho aqui agora para o Salmo 32, quando Davi fala a respeito sobre esse assunto de esconder o pecado de Deus. É um salmo que é um dos salmos de confissão. São 7 salmos de arrependimento, para vocês que gostam de anotar, né? É o Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, o 102, o 130 e o 143. São salmos para usarmos no momento de contrição, de confissão, porque são salmos de arrependimento, esses 7 salmos. O que é que Davi diz? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, enquanto que você não confessa, enquanto que você não abre para o Senhor o seu coração, não rasga, não diz a verdade, não expõe diretamente a sua nudez para Ele, que para Ele é quem você deve expor. Você, mesmo que em graus aqui diferentes, que todos nós temos graus diferentes de espiritualidade, mas em algum grau você vai sentir a mesma coisa que este servo do Senhor sentiu aqui, a sensação de envelhecer os seus ossos pelos meus constantes gemidos, porque ele sentia a mão de Deus pesando contra ele, e o seu vigor se tornou como fim de carreira, né? Sequidão de estio. E aí, a aplicabilidade como solução para isso está no próximo versículo número 5. Eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo morreu foi para justamente por causa dos nossos pecados, não foi por outra coisa. Porque se não fosse essa morte, como que nós podemos pensar na salvação? O objetivo final do crente, a meta final, o paraíso final, a nossa verdadeira pátria, que é a salvação, só vai poder ser alcançada quando tivermos os nossos pecados lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Sem isso nós não somos donos, não somos parte, não somos cidadãos dos céus. Aquele que é verdadeiro servo do Senhor abre a sua boca, confessa, mas não somente confessa. Provérbios 28, versículo 13, nos diz o quê? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Pois é importante que a gente confesse, e mais importante ainda é que a gente deixe. E aí eu concluo aqui com algumas aplicações práticas. Os irmãos perceberam que na mensagem de hoje eu não quis dar ênfase ao diabo, porque é muito comum a gente culpar o diabo por tudo. Conheço uma história que eu ouvi lá no tempo do seminário, que passava uma pessoa por um lugar belo e viu lá o diabo sentado no banco da praça chorando, lá lamentando. Porque os crentes daquela igreja todo dia ficam no meu pé me culpando das coisas que eu não fiz, e está me amarrando, está querendo me prender, está querendo dizer que eu vou voltar para o inferno, não sei o que e tal. E eu não fiz 90% do que estão dizendo, não fiz. Se sentindo injustiçado, o diabo. Coitado. Muitas vezes o diabo somos nós mesmos. É o demônio que me fez fazer isso.
Vai nessa, crente, ó. Toma vergonha na cara, muda, busca o Senhor, admite, reconhece, conta para Ele aquilo que Ele já sabe. Porque Ele está esperando a sua confissão. Ele já sabe. O que você vai contar para Ele não é absolutamente nenhuma novidade, nem nunca será. Mas Ele quer que você diga: Senhor, é isso aqui, ó, a pedra do meu caminho. Adão culpou a Eva e culpou a Deus, né? A mulher que tu me destes. Então, ou seja, na hora que Deus perguntou, ele culpou tanto a Eva quanto culpou a Deus. Aí foi o Senhor. Se o Senhor não tivesse dado essa mulher, eu estava em paz. Eva já transferiu também a responsabilidade. Culpou o diabo, né? E a gente? Vai ficar também fazendo o mesmo jogo? Transferindo a responsabilidade, transferindo a desculpa? Tiago capítulo 4, versículo 7... O que é que o apóstolo nos diz ali? Submetam-se a Deus, sujeitáveis, pois, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que nos submeter ao Senhor. Ao se submeter, Senhor, eu me submeto ao Senhor, faz de mim o que tu querer. E aí a palavra nos diz que ao submetermos ao Senhor, Ele nos fortalece. A gente resiste ao diabo, e o diabo foge. Responda para o Senhor aquilo que Pedro respondeu para Cristo em João capítulo 6, versículo 68. Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É para o colo de Deus que nós precisamos ir mesmo. A gente peca contra o Senhor, a gente falha, a gente chora, lamenta, mas volta para quem? É para Ele. Não é para se afastar. O diabo se alegra nisso, que o crente caia, mas mais do que isso, do que o crente não volte para o Senhor, que ele caia, que se afaste, que ache pessoas que concordem com ele, que a culpa é da igreja, que a culpa é do conselho, que foi muito pesado, que a culpa é não sei o quê, bota a culpa em tudo, mas a pessoa não se enxerga que ela é errada, que ela é a culpada, que ela que precisa voltar para Deus e confessar, e chorar e abandonar os seus pecados. Aí vou fazer uma conexão bíblica aqui rápida em 3 partes. A gente sabe que a Bíblia diz que todos pecaram, que o salário do pecado é a morte, que nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Uma coisa que liga a outra. Então como é que um morto pode ir a Deus? Se todos pecaram, o salário do pecado é a morte, e por causa do pecado nós éramos mortos em nossos pecados mesmo. E como é que mortos poderiam buscar a Deus? Algum morto pode buscar alguma coisa? Isso aqui é um dos princípios da eleição, da predestinação. Um morto não pode buscar. Um morto não pode viver agora, não pode, se não fosse o próprio Deus. Um morto não faz nada. Um morto não tem vontade. Somente a vida pode nos levar à eternidade. E quem é a vida? Aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que Deus nos abençoe e façamos como o servo do Senhor Pedro, né? Senhor, eu vou para o Senhor, porque eu sei que é o Senhor que tem as palavras da vida e da vida eterna. Vamos orar? Deus, nós somos gratos, Senhor, porque através do Teu Filho Jesus nós temos o perdão de nossos pecados. Através do Teu Filho Jesus nós temos a aceitação do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria, de paz para nós e de muito consolo saber que nós já temos o perdão dos nossos pecados através da cruz de Cristo, um sacrifício que foi perfeito, um sacrifício eterno do Cordeiro Santo do Senhor, que foi morto desde a eternidade por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de saber que temos a sujeira de nossas vestes lavadas no sangue precioso do Seu Filho. Muito obrigado pela salvação em Jesus. Muito obrigado porque, ainda que erramos, o Senhor mesmo, através de Cristo, mantém as portas abertas para que voltemos ao Senhor, possamos confessar e abandonar os nossos pecados. Fortalece-nos, fortalece a mim, fortalece a Teu povo, fortalece a Tua igreja. Que em todos os momentos nós não venhamos, ó Senhor, a esquecer que é o Senhor o nosso sustento. O Senhor é a nossa destra fiel, o Senhor é tudo para nós. Nos dá um dia abençoado aí na Tua presença. E logo mais, que à noite, o servo do Senhor,
pastor Adilson vai estar trazendo a mensagem aqui na igreja, que o Senhor fale a cada um de nós, mais uma vez, neste dia que não é nosso, que é teu, Senhor. Senhor, o Senhor também nos dê agora uma tarde também abençoada na tua presença, essa semana que está se iniciando, seja uma semana abençoadora em nome e para a glória de Cristo. Recebei, pois, a bênção, que a bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus e a comunhão, as consolações do seu Santo Espírito esteja com todos vós e com todo o povo do Senhor espalhados pelos 4 cantos do mundo. E a igreja diz: amém, amém. Glórias ao Senhor. Amém, irmãos. Eu fui bastante abençoado e edificado. Falei de muita coisa que não estava nem no papel, porque a coisa que estava no papel eu não falei, não, aqui nos rascunhos, né, que a gente faz, porque Deus é quem fala o que Ele quer falar a nós mesmos. Amados, dos avisos, além de que o culto hoje ainda é 18h15, né, ou mudamos para 19, Rodrigues? Porque eu acho que permaneceu 18h15 ainda, né, o de domingo. Porque, Elira, ou mais Pedro, permanece 18h15, porque houve uma flexibilização para as 21, não foi isso? Porque o toque de recolher aumentou. É bom que o culto pode aumentar. E a gente não sair daqui da igreja corrida com a sensação de que o homem do saco vai pegar a gente e botar na sacola e botar no camburão e levar a gente, né? 18h15 então, viu, amados? Homem do saco é minha avó me contar quando eu era pequeno, eu ficava morrendo de medo na rua. Avisos. Hoje aqui na igreja, às 15 horas, plenária da União Presbiteriana de Homens, UPH. Se você, homem, está me ouvindo aí do celular, hoje às 3 horas. Da UPA também, plenária hoje às 15 horas, aqui na igreja também, na sala da UPA. Nós fofos, às 3 horas da tarde, aqui. Algum outro aviso? Antes da gente correr atrás do pirão e correr atrás de água, né, presbítero? Coisa boa, bênção de Deus, irmãos. Eu vou ficar abusando, viu? A vida dos irmãos, tomar banho na casa de um, na casa de outro. Vamos lá, Deus abençoe, viu? Tenha um bom domingo, o Senhor vos guarde, faça a sua presença do Senhor na casa do Senhor hoje mais tarde.